Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Ricardo, estou aqui gravando mais um vídeo para o canal A Restauração de Yeshua. E o tema do vídeo hoje é: quem vai reconstruir o templo? Porque é uma dúvida muito grande entre os irmãos, né? Nós conversamos com os irmãos, nós aprendemos juntos, né? Quem vai reconstruir o templo? Aí o irmão fala: mas está escrito em tal lugar que o anticristo vai se entrar no templo e isso, aquilo, outro, e vai se proclamar a Deus. Sim, mas a pessoa tem que entender que ali, o assentar ali no templo ali é algo simbólico. Por quê? Eu deixei até anotado aqui, meus irmãos, eu vou falar aqui algumas passagens da Bíblia e que vocês procurem aí, né, na sua Bíblia, faça isso para você não ter dúvida, né? Veja se o que eu estou falando aqui para vocês é bíblico mesmo. Faça igual os bereanos, né? Porque os bereanos, tudo que Paulo falava, os bereanos iam lá na lei, nos profetas, para ver se é isso mesmo, né? Que estava sendo, se o que Paulo estava pregando, se estava escrito mesmo. Tem uma passagem aqui, meus irmãos, né? Que vou usar aqui a Bíblia judaica completa. Estou com ela aqui. Estou com a Bíblia de Jerusalém. Eu recomendo as duas, tá? Que vocês tenham as duas. Essa aqui é uma Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém. Mas é uma Bíblia muito boa, tem nota de rodapé. Boa. E essa aqui é a judaica do Dr. David Stern. Muito boa também as duas Bíblias. Tem uma passagem que se encontra, meus irmãos, em 2 aos Tessalonicenses. Eu vou ler ela aqui para vocês, que diz assim. Deixa eu achar aqui. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda epístola aos Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Diz assim, eu vou ler a partir do verso 3. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 3. Diz assim: não deixe que ninguém os engane, porque o dia não virá antes da apostasia e de ter sido revelado o homem que se separa da Torá, que se separa da lei, o iníquo ou iniquidade. Iniquidade é aquele que não tem lei. Depende na sua tradução, está iniquidade. O destinado à perdição, ele se oporá a tudo o que as pessoas chamam Deus, ou transformam em objeto de adoração. Ele se colocará acima de Deus, acima de tudo, a fim de que se assente no templo de Deus e proclame ser ele mesmo Deus. Então a pessoa pega essa passagem aqui e fala, tá vendo, olha, ele vai se assentar no templo de Deus e se proclamar Deus. Meus irmãos, uma coisa que nós temos que entender, como eu disse, em 2 Crônicas, está lá, a partir do capítulo 4, os utensílios do templo, e você vê que não tem trono, não existe trono no templo em Israel, nem no primeiro templo feito por Salomão e nem no segundo templo feito por Herodes, né? Então não existe trono. Mas uma coisa que vocês têm que entender é que toda aquela montanha, Monte Moriá, todo aquele local, aquilo para Deus é a casa dele, é o trono de Deus, aquilo ali. E eu vou mostrar para vocês na Bíblia. Quer ver? Abra sua Bíblia também em Gênesis 28. Eu poderia ler aqui a partir do verso 10, mas para encurtar, para o vídeo não ficar muito longo, meus irmãos, eu vou ler a partir do verso
Todo mundo assim, sabe aqui que a Gênesis 28 conta, né, do sonho de Jacó, né, que ele teve a visão da escada, que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então é essa passagem aqui, de Gênesis 28. Aí ele acorda do sonho. Vamos ver aqui o que ele fala quando ele acorda do sono. Diz assim, Gênesis 28, a partir do verso 16, diz assim: Jacó despertou do sono e disse: verdadeiramente Adonai está nesse lugar e eu não sabia. Então sentiu muito medo e disse: este lugar é temível, deve ser a casa de Deus, o portão do céu. Nessa versão está dizendo deve ser, mas em outras traduções você vai ver, até na sua própria Bíblia vai estar: este lugar é a casa de Deus. Aquele monte, meus irmãos, é a casa de Deus. Aí a pergunta que eu faço: aquele local, meu irmão, é determinado para ser construído o templo. Deus determinou aquele lugar porque todo aquele monte é consagrado. Todo aquele monte é casa de Deus. Deus determinou, falou: olha, nesse local que vai ser construído o templo. Aí Salomão vai e constrói o templo. Herodes depois, no mesmo local, constrói o templo, o segundo templo. Ali é considerado o trono de Deus, a casa de Deus. Aí a pergunta que eu faço, meus irmãos: o que é que está assentado lá em cima hoje? Porque o assentar, meus irmãos, não é literal. Não é uma pessoa sentar, ir lá e sentar. Ah, eu sentei aqui, ó, sentei. Vou dar um exemplo simples para você entender. O sem terra aqui no Brasil. Você está assistindo uma reportagem na sua casa, aí tem a fazenda X, aí começa a reportagem. E o movimento dos sem terra invadiram a fazenda X, estão assentados na fazenda X. Então, assentamento é um grupo de pessoas em um local, ou então uma própria edificação ali, uma construção. Essa casa que eu estou assentado aqui no Embu das Artes. Estou aqui na minha casa aqui, ó. Essa casa aqui eu estou assentado. Foi assentada aqui no Embu das Artes. Então, meus irmãos, assentar é algo que está lá. E o que é, meus irmãos? Responda agora. Pense, o que é que está sentado lá em cima no Monte Moriá? Se proclamando Deus, se dizendo que é Deus, lá em cima, o que está lá em cima hoje em dia, construído lá? Que vai sair se alguém for lá mexer naquilo, sai uma guerra que é perigoso até acabar o planeta. O que está sentado lá em cima do Monte Moriá, no local onde Deus determinou para ser construído o templo, é o Domo da Rocha. É aquela mesquita muçulmana que está sentada lá em cima, aquela que tem aquela cúpula dourada. O templo era para estar ali, mas o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Aí depois de anos, os muçulmanos foram lá e construíram aquela mesquita ali. Então, aquela mesquita está assentada na casa de Deus, se dizendo Deus. Aquele monte é casa de Deus, como vocês acabaram de ver na visão da escada de Jacó, em Gênesis 28, verso 16. Então, aquele monte já é considerado a casa de Deus, todo aquele monte, porque aquele monte é um local santo determinado por Deus para ser construído o templo, meus irmãos. Agora, outra coisa, meus irmãos, que eu quero que os irmãos entendam: quem é que vai reconstruir o templo? Tem uma passagem, meus irmãos, eu deixei aqui anotada, se encontra em Isaías, capítulo 11, Isaías 11, diz assim: grave esse nome, tá? Isaías 11, verso 1, diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé, um renovo brotará de suas raízes.
Gravou esse nome? Renovo. Renovo, grava esse nome. Agora vá lá para Zacarias 6. Zacarias capítulo 6. Zacarias. Deixa eu achar aqui. Você procure também aí, vê se está escrito isso mesmo. Tá? Zacarias 6. Aqui, meus irmãos, eu vou ler a partir do verso 11, tá? Zacarias 6, a partir do verso 11. Vocês gravaram o nome que eu falei para vocês, né? Que do broto de Jessé nascerá um renovo. E aqui diz assim, Zacarias 6, verso 11, diz assim: tomará a prata e o ouro e fará uma coroa e a colocará na cabeça de Josué, filho de Josedaque, o sumo sacerdote. E lhes dirás assim: assim diz Adonai, o Senhor dos exércitos: eis um homem cujo nome é Renovo. Eis um homem cujo o nome é Renovo. De onde ele está, alguma coisa germinará, e ele reconstruirá o templo de Deus. Aí as pessoas vão falar assim: mas essa profecia está falando aí que é de Josué, o filho do sacerdote. Tá, é de Josué, o filho do sacerdote. Mas a pergunta: Josué, o filho do sacerdote, reconstruiu algum templo? Não, meus irmãos. Essa profecia está apontando para Yeshua, porque o nome de Josué, em hebraico, é o quê? Yehoshua, que é o nome de Jesus, né? Antes dele ser abreviado para Yeshua. Era Yehoshua, depois do cativeiro babilônico, esse nome se transformou foi abreviado para Yeshua, que significa Deus salva, ou salvação. Então, meus irmãos, o renovo, quem vai reconstruir o templo na sua volta é Yeshua, é o Senhor Jesus. Ele vai reconstruir o templo em Jerusalém. Então parem, meus irmãos, de ouvir essas falsas profecias. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Falando que o inimigo vai vir, vai enganar Israel, vai reconstruir. Não, não vai. Quem vai reconstruir é Yeshua. O que está lá em cima, lá dentro, em cima daquela montanha sagrada, que aquela montanha toda é considerada, como eu mostrei em Gênesis 28, 16, o sonho de Jacó, ali é casa de Deus. Aquele monte todo é considerado casa de Deus. Se você chegasse para um judeu do primeiro século, que morasse ali, próximo ali no pé do monte ali, falava assim: onde você mora? Eu moro na casa de Deus. Porque todo aquele monte ali é considerado casa de Deus. O templo físico que tinha lá era a cereja do bolo, era o que completava aquele lugar. E hoje o que está sentado lá no monte, se dizendo Deus, se proclamando Deus? Quem é que está lá? É o domo da rocha, a mesquita muçulmana. É algo que não era para estar ali. O que era para estar ali é o trono de Deus, mas o trono vai ser construído ali, queira o mundo inteiro ou não. Por quê? Porque vai ser o próprio Messias que vai descer na sua vinda, no seu retorno, pisará no Monte das Oliveiras e ali ele vai começar a reconstruir o templo e reinar com vara de ferro as nações, regerá com vara de ferro as nações. Então, meus irmãos, a partir de hoje, depois de você assistir esse vídeo, quando as pessoas perguntarem para você quem vai reconstruir o templo, você vai falar: Yeshua, Jesus. A glória tem que ser dada a Deus. Nós estamos pegando, meus irmãos, glória que é de Deus, a glória que é do Pai, que essa glória é representada através do Filho dele, e dando a glória para o inimigo, falando que o inimigo vai reconstruir o templo. Então nós temos que aprender da maneira correta. Tem que dar glória ao Deus correto, o único e verdadeiro Deus, aquele que enviou o seu Filho. Através do seu Filho, ele reconstruirá o templo lá em Jerusalém. Yeshua reconstruirá o templo. Então a glória tem que ser dada a Deus. Só a Ele a glória e a honra. Só Ele é digno de glória e de honra. Não é nenhum inimigo não que vai reconstruir o templo e se assentar lá.
Você tem que entender que esse assentar é simbólico e já está lá, aquela mesquita assentada lá, naquele local santo, que não era para estar lá. Então, meu Deus, meus irmãos, se você gostou desse vídeo, né, tomara que eu tenha explicado de uma maneira simples, que os irmãos venham entender. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas, peça para as pessoas se inscrever no canal para que o vídeo tenha mais relevância e alcance um maior número de pessoas. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser falada da maneira que ela é, simples, sem enfeitar o pavão, de uma maneira simples, para que todos entendam, tanto o letrado como o não letrado, entenda a palavra. Não precisa enfeitar o pavão, não ficar falando bonitinho, não, cheio de coisa. Não, fale de uma maneira simples. Nosso Senhor é simples. Então, meus irmãos, a partir de hoje, vocês viram isso dentro da palavra de Deus. Que quem vai reconstruir o templo é o próprio Deus através do seu Filho Yeshua. Então nunca mais dê a honra que é de Deus a inimigo nenhum, porque inimigo nenhum vai reconstruir templo. O inimigo está lá no Monte Santo de Deus, se dizendo que é Deus, mas todos nós sabemos quem é o Deus verdadeiro. Então fique com essa mensagem e que o Pai abençoe vocês no nome de Yeshua, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até a próxima.